Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Universidade Moveleira. Hoje eu estou com ele, que é presidente do Sindimóveis Pernambuco e também diretor da São Carlos. Ele que tem sido uma voz ativa na defesa do setor moveleiro, articulando ações para fortalecer a formação da mão de obra e o crescimento sustentável da indústria do Nordeste. Seja bem-vindo, Guilherme Brito. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Carla. É uma satisfação muito grande. Como um todo. E que a gente faça uma bela apresentação aí para compartilhar conhecimento com essa turma boa e aprender também. Faremos. Hoje nós vamos falar sobre o tema, né, Guilherme? Como projetar o crescimento da sua empresa em um período que tanto se fala sobre escassez de mão de obra. E para começar, eu queria justamente te perguntar como é que está o cenário relacionado à mão de obra aí no Nordeste. Então, aqui o Nordeste é muito grande, né? Tem um tamanho aí continental. A gente vê como oportuno, lógico que diante da pujança econômica que nós temos no momento, tem muita gente empregada, isso é muito positivo. É verdade. Né? Mas também cria alguns desafios, porque geralmente as pessoas boas já estão ocupadas, né? E quem as tem, segura da melhor forma possível, porque para repor não está muito fácil. Então, mas no Nordeste a gente tem algumas oportunidades, porque quando a gente abre seleção aqui, aparecem candidatos. A gente sabe que em algumas regiões, conversando com alguns empresários de outras regiões, eles falam que abrem seleção e nem candidato aparece. Então, quer dizer, sim, no é Nordeste verdade. A gente não tem tanto esse problema. Candidato aparece. A formação acadêmica, o preparo é outra história. Então, o Nordeste não enfrenta um problema de escassez de mão de obra, ele enfrenta um problema de escassez de mão de obra qualificada. Sim, a gente tem esse problema aqui. Mas é um problema que é menor, né? Pelo menos você tem pessoas das quais você pode contratar e treinar e qualificar na sua empresa. E falando... leva muito mais tempo, né? Mas pelo menos a gente tem esse cenário mais vantajoso. Esse é um desafio, né, Guilherme? Como você disse, leva mais tempo, mas em compensação você percebe que é um colaborador que tende a permanecer mais tempo na empresa quando ele é preparado, ele é treinado baseado na sua empresa, na sua cultura? Tende sim, principalmente quando é primeiro emprego. A gente tem conseguido aqui, na realidade, peneirar. Né? A gente vai peneirando, abre seleção, vai conhecendo as pessoas. O que eu busco muito no comportamento dos candidatos são duas características, já que a gente tem essa falta de mão de obra qualificada. Quando o candidato tem humildade, porque aí ele está aberto ao aprendizado, certo? Ele está aberto a escutar quem conhece o processo, quem conhece a cultura, então facilita demais o nosso trabalho. E o outro comportamento que eu busco é força de vontade, garra, querer, né? Aquelas pessoas que têm uma ambição para conquistar algo, para melhorar de vida. Então, esses dois comportamentos, na realidade, nem me interessa muito se o cara tem conhecimento do que a gente faz ou deixa de fazer. Mas se ele tiver esses dois comportamentos, já facilita bem a nossa parceria aí ser mais longeva e a gente tem um profissional do qual a gente molde, né? Principalmente quando é primeiro emprego, que não vem com vícios de outras culturas, de outros trabalhos. Então, facilita ainda mais esse treinamento personalizado que tenha congruência com a nossa cultura de trabalho. Você me fez lembrar uma frase de um empresário que ele fala assim:
Carla, implementar a nossa cultura no colaborador não é um desafio, desde que ele seja permeável, ou seja, ele seja uma pessoa que tenha a humildade de aceitar ser treinado. Mas o maior desafio não é implementar a cultura, é desaculturar. Porque quando você busca o currículo pronto, a pessoa que já está há muitos anos no mercado, ela vem com uma cultura que não é a sua. E aí, como você vê essa frase, essa questão, Guilherme? Que você me trouxe o seguinte cenário. É melhor quando eu contrato uma pessoa humilde e determinada, que quer acontecer, porque eu consigo implementar a minha cultura e ensiná-la. Mas e quando você contrata alguém que vem do mercado, como é isso para você? Então, aí a gente tem, como você comentou a frase do nosso colega, né? Essa questão de desaculturar com... não que a outra empresa não esteja certa, né? Mas cada situação, cada atividade, cada empresa tem a sua cultura de trabalho, tem a sua forma, que é o que vem trazendo ao sucesso até o momento. Então, isso precisa ser muito respeitado. Por isso que a gente, quando contrata alguém com essa experiência, é aquela máxima, combinado não sai caro. Então, a gente faz uma seleção, um processo de seleção muito bem feito, tá? Deixando claro o que a gente espera dessa vaga que o candidato está concorrendo, certo? Deixando claro que nós temos a nossa forma de trabalhar, não desmerecendo as outras, pelo contrário, mas que precisa haver um engajamento, né? Um período realmente de adaptação para a nossa cultura. Não quer dizer que a nossa cultura de trabalho seja fixa, que não sofra a evolução, muito pelo contrário, ela evolui, certo? Mas ela evolui com o tempo, de uma forma paulatina. Lógico que tem épocas que evolui mais rápido, a gente tem que fazer mudanças mais drásticas. Tudo isso depende muito do cenário com o qual o nosso produto está, a aderência que o nosso produto está no mercado, né? Ô, Então, é Guilherme, muito importante assim que a gente pode terminar de falar. Pode terminar de falar. É só concluindo que a gente deixe claro, né, a necessidade da pessoa, independente da experiência que ele tem lá fora. É bom que a gente sempre deixe claro o que a gente está precisando aqui e a forma como a nossa cultura é desenvolvida. Você veio falando justamente sobre essa clareza. À medida que a gente implementa gestão de pessoas na empresa, a gente percebe isso aqui na universidade. Falta essa clareza para as pessoas, esse acordo, porque acordo de trabalho é uma coisa, cumprimento de horário, né? Mas falta essa clareza para as pessoas. E a São Carlos é uma empresa, hoje você está com 160 colaboradores em média, é isso? É hoje uns 170. 170. Por volta de 170. Então, a São Carlos é uma empresa com 170 colaboradores e com um RH extremamente bem estruturado. E diferente do que a gente vê aqui no nosso polo e a gente vê nessas nossas andanças pelo Brasil. Empresas que, em geral, não têm um setor de recursos humanos. As empresas falam que tem gestão de RH, tá? Que tem gestão de pessoas. Mas quando você entra, você vê que elas têm, na verdade, departamento pessoal, diferente da São Carlos, que verdadeiramente tem um departamento de gestão de pessoas. E aí, baseado no que você está me falando, quais são as ações de gestão, de desenvolvimento, de treinamento para minimizar essa questão da mão de obra qualificada, potencializando a sua empresa? Você fala porque você já conhece a nossa equipe, né? A gente já fez Conheço alguns muito. treinamentos com a Universidade Moveleira, já estivemos juntos no Congresso Moveleiro do Nordeste, tanto do ano passado na Paraíba quanto esse ano em Recife. E parabéns, você tem uma equipe muito boa. Parabéns mesmo. Engajada, comprometida. A gente tem uma psicóloga, né, a Deisiane Liberal, que você conhece, há mais de 15 anos na empresa, desenvolvendo um trabalho de psicologia corporativa, né, voltado realmente para business e voltado para gestão de pessoas, gestão de processos, né, encaixar o perfil da pessoa com
o perfil da vaga, é fundamental isso. A gente vai explorar mais um pouco na frente esse tema. Mas a gente trabalha aqui com uma escuta muito ativa, sabe, Carla? Com esse número de pessoas que a gente, nesses 15 anos, lógico, não era essa quantidade, a gente, há 15 anos atrás, a gente estava ali com 90 pessoas, entre 80 e 90 pessoas, e a gente vem crescendo aí ano após ano, uma média, né? A maioria dos anos a gente cresce, até chegar nesse ponto que, mais uma vez, a gente bateu o recorde de pessoas contratadas. Então, a gente tem esse trabalho de escutar o colaborador, né, através da psicóloga, e aí escuta e traz o supervisor, traz o gerente de produção, junta aquele pessoal todo ali. Antes da Daisy, a gente tinha aqui conflitos de pessoas, colaboradores, que nos falavam há 10 anos. E quando a gente foi ver o problema, era um problema tão infantil. 10 anos. 10 anos os caras sem se falarem, e um problema totalmente infantilizado, né? E atrapalhando a comunicação interna da empresa, atrapalhando o clima organizacional. Então, é fundamental, assim, a gente, quando parte para gerenciar pessoas, a gente ter esse olhar, ter realmente uma gestão de pessoas com profissionais capacitados para mediar conflitos, para mediar interesses. A empresa tem seus interesses, mas cada colaborador tem os seus individuais, né? Sim. Seus objetivos pessoais, suas necessidades, seus carinhos, seus momentos situacionais, né? Porque você está com um colaborador, o ser humano é assim, não é só colaborador, a gente também. A gente tem um momento da vida que está bem, equilibrado. Acontece situações que a gente desequilibra. E nem por isso a gente tem que ser condenado. Ah, fulano não serve mais. Aí chega o RH, aí chega a psicóloga, aí chega um trabalho para que a gente entenda aquela situação, aquele momento que a pessoa está passando, a empresa apoia para ela passar o mais rápido possível e voltar a colaborar como antes, e também, olhando o lado humanista, que a pessoa também tenha prosperidade pessoal, né? Porque sem a pessoa ter uma satisfação pessoal, como é que você vai entregar bons resultados na empresa? Se você, eu gosto muito de usar o termo, que até Daisy brinca, os PBRs, né? Pessoas bem resolvidas. Gostei, gostei. Eu tenho aqui, eu criei esse termo, porque muitas vezes as pessoas mal resolvidas, rapaz, trazem um clima, muito conflito pessoal para a empresa e às vezes não sabe separar um pouco, né? Separar 100% o que passa pessoal do corporativo, realmente não, nós somos seres humanos. Mas a gente tem que saber medir, né? Então, as pessoas bem resolvidas a gente vê como pessoas que estão voltadas mais para a solução do que para os problemas de fato. Porque problema todo mundo tem e vai sempre existir. A questão é como você consegue solucioná-los. Então, nosso RH, ele tem esse trabalho, sabe? Desde a seleção, deixar combinado não sai caro, deixar o que a gente está necessitando o mais claro possível. Lógico que não tem como esclarecer tudo, porque no dia a dia que a gente vai desenvolvendo, mas buscar realmente identificar o perfil da vaga e os processos. E a gente, depois que está aqui dentro, a gente também fazer devolutivas. A gente tem uma série de devolutivas periódicas aqui, né? Tem um período de experiência, que são 90 dias. Dentro desse período de experiência, a gente escuta o colaborador 2 vezes, para ver se ele está engajado mesmo. Porque depois que efetivar, Ô, Guilherme, aí o problema para resolver fica maior, né? Eu quero até abrir um parênteses antes de você explicar essa devolutiva para quem está nos assistindo, porque às vezes tem empresa que acham que gestão de pessoas é festinha, é bombonzinho no dia das mães, no dia dos pais. E na verdade, gestão de pessoas é coisa séria, e o gestor de pessoas ele é para ser o braço direito do empresário, né? Desenvolver as pessoas para gerar resultado para o negócio. Quando você desenvolve as pessoas, elas crescem,
quando você desenvolve as pessoas, o negócio também expande e cresce. E aí você tocou num ponto que são os feedbacks, né, que são essas devolutivas ali ao longo da experiência do colaborador. Inclusive, num papo nosso, você falou justamente sobre isso, que é um momento em que você tem a oportunidade de dar o retorno para o colaborador e automaticamente ele entender o que você espera dele e até para ele crescer. Explica isso melhor para quem está aqui nos assistindo, porque tem empresas que simplesmente ignoram a importância desse acompanhamento nos 90, nos 120 dias e depois pelo menos uma vez por ano, mas o quanto é importante desenvolver e falar o óbvio. É como quem trouxe essas ferramentas para cá foi a nossa psicóloga deles. E ela tem, essa devolutiva, ela é técnica, certo? Ela tem uma série de perguntas, do qual o gestor do colaborador responde, certo? Então, a pontualidade, se o colaborador traz ideias novas para o setor, porque ninguém mais especialista do que o cara que está lá trabalhando na máquina todo dia, então ele tem que ser o maior especialista daquela máquina na empresa. É ele que está lá todo dia. Então, se ele traz ideias novas, se ele bate as ES, as expectativas razoáveis, né, de produção, enfim, tem vários tópicos que a gente sai, que o gerente dessa pessoa, ou o supervisor, ou o coordenador sai avaliando, certo? Certo. Depois de escrito, aí a gente junta, né? A psicóloga, quem avaliou e o avaliado, certo? E ali a gente sai ponto a ponto, conversando, parabenizando o que ele está bom, desenvolvido, né? O que tem a desenvolver aí é pontuado, o que tem a desenvolver tecnicamente, não é achismo, não pode ser achismo. Quando você está fazendo dona devolutiva para alguém, você realmente tem que ir no cerne da questão, porque se você ficar com paliativos ali, não vai funcionar, a ferramenta não vai funcionar. Você tem que ser sincero com a pessoa. É uma oportunidade da pessoa crescer, do gestor crescer e da empresa também crescer. Então, é uma via de vários ganhos. Tá? Então, diante de cada tópico, o colaborador, o gestor pontua e o colaborador interage no que ele vê que a empresa está faltando e dá um suporte, porque eu falo para os nossos colegas de trabalho aqui direto. Eu falo, olha, minha função é delegar e dar a condição de vocês trazerem o resultado. Fantástico. Eu tenho que dar a condição. Não adianta eu delegar e te vira, não. Esse é o papel do empresário, exatamente. Não adianta encher o cara de atividade, tá, ele não entrega, mas não entrega porque o cara é incompetente? Não, muitas vezes porque você não deu as ferramentas para ele agilizar o trabalho dele. Então, tem setores aqui que a gente cria um assistente, quando a gente vê que está muito assoberbado, sabe, com muitas frentes de trabalho, uma pessoa só não vai resolver. Ou então a gente não contrata assistente, mas contrata um software. Então, o gestor tem que estar sempre vendo se os processos estão adequados para aquela pessoa. Se não tiver, o quê? A capacidade da pessoa que tem que melhorar, ou então é você que tem que colocar mais recurso, aí é recurso humano, é recurso tecnológico, e por aí vai. A gente tem que estar aferindo isso sempre e escutando o cara que está lá no dia a dia, para ele falar as dificuldades que ele tem para alcançar os objetivos que foram estabelecidos para ele, né? Então, e no final, deixando claro, já teve casos que Deise me trouxe, que o colaborador, depois de uma devolutiva inteira, o colaborador com muitos pontos a melhorar, e ele falou, eu pensava que eu estava agradando. Essa foi a resposta né? Então, assim, se você não dá uma devolutiva para o cara do trabalho dele, muitas vezes ele não está desempenhando o que a empresa precisa. Porque ele não sabe, né? Exatamente, porque ele não sabe. Porque ele não tem feedback do trabalho dele. Ele não sabe se a direção que ele está indo está correta. E isso não é culpa dele, é culpa do gestor, porque não está usando ferramentas de gestão de pessoas
para fazer com que ele entregue o que a empresa está necessitando. Fantástico. Ô, Guilherme, e já te aconteceu de praticamente... Aliás, você me disse isso, né? Eu estou te fazendo a pergunta aqui, mas eu queria que você explicasse ela um pouco. De você praticamente demitir uma pessoa e, de repente, você resolver checar, e aí, quando você começou a implementar suas ações aí de feedback, perceber que estava demitindo alguém injustamente? Justamente porque não tinha entendido ainda esse feedback? Quem faz as demissões, né, sou eu e o nosso presidente Carlos Brito. Né? Eu estou como diretor executivo da empresa e Carlos Brito é fundador e atual presidente. Então, assim, quando a gente vai fazer uma demissão, antes de tudo, eu vou estudar aquela pessoa, o desempenho dela aqui dentro. E todo colaborador tem uma pasta com todas essas devolutivas, se teve notificações, se teve advertências, até suspensão, se for o caso, está tudo lá. Todo colaborador aqui tem essa pasta. E antes de tomar essa ação, a gente estuda, eu estudo, meu pai também, que é o Carlos Brito, ele também dá uma olhada na ficha, para que a gente entenda tecnicamente o porquê aquela ação tem que ser feita. Então, não é no campo do achismo que a gente vai trabalhar. Né? A gente está numa empresa que tem cada vez mais tem que ser profissional. E já aconteceu, é muito raro, né? É muito raro. Mas já aconteceu de me indicarem uma demissão, né? O gerente, o RH e tudo mais. E quando me trazerem a documentação, eu ver que não tem documentação plausível para a gente tomar essa ação. Certo? Então, a gente vai e sai pontuando, olha, a gente precisa fazer isso aqui, precisa aplicar essa ferramenta. É muito raro acontecer isso aqui, porque geralmente nosso RH, o que mais a gente tem é documento de colaborador aqui. O bacana disso faz a gestão de papéis aqui das páginas, meu Deus, é muita informação. Ou seja, é um RH atuante, né? Realmente, né? Mas o que eu acho interessante, que eu puxei esse assunto, né? Foi uma conversa nossa lá em Curitiba, que é o seguinte: é a frase que você falou. O meu papel enquanto gestor é delegar e gerar, não foi com essa, eu até anotei a palavra que você falou, dar condições para que a minha equipe faça. E se hoje você se dá o luxo de poder olhar cada contratação, cada demissão, cada performance, seja a performance do seu RH ou das outras pessoas, é justamente porque você entendeu isso. E aí automaticamente você consegue olhar os dois lados, né? Até que ponto o meu RH foi 100% atuante, até que ponto o meu colaborador merece uma segunda oportunidade. Porque tem empresário que não consegue, não tem tempo sequer para conhecer a equipe, quanto menos para fazer uma gestão de equipe, que é tão preciosa, né? A gente tem visto se perder dentro das empresas esse preciosismo de dizer eu tenho colaboradores antigos. E isso acontece justamente porque o empresário não dá conta, porque ele está sobrecarregado, ele não dá conta de fazer essa gestão junto com a gestão de pessoas ou junto com a equipe de líderes dele, né? Como é isso hoje dentro da São Carlos? Não, o que acontece é que assim, esse acompanhamento, quando ele traz clareza, certo? Fica todo mundo sabendo o que tem que melhorar e o que já está bom, né? E o que realmente está grave. E a gente tem que tomar uma ação mais rápida ali, certo? Nós temos essa eficiência graças a esse trabalho. E assim, o que eu conversei com você já em outros momentos é que muitas vezes demitir tem suas dificuldades, mas a gente tem que fazer isso com muita certeza de que a gente está fazendo a coisa certa. Seriedade, né? Seriedade, tem que mostrar para a pessoa, às vezes, quando tem condições, é lógico, tem colaboradores que não dá condições, realmente tem que
tem que sair não da melhor forma, não pela porta da frente. Às vezes tem deles que quer sair pela porta de trás. Paciência, é uma questão de escolha pessoal. Mas quando a gente fala de pessoas, tem que ter muito cuidado para os gestores não estarem condenando as pessoas, os colaboradores, quando na realidade a falha está sendo do gestor, de não estar identificando e apoiando o que aquele cara está precisando naquele momento. Entende? Então, assim, tem que ser visto, como eu falei anteriormente, se a entrega, a falha na entrega não é situacional, ou se você deu a chance para esse colaborador se recuperar do trabalho dele. Quantas chances você deu? Quantas vezes você deixou claro o que ele não está entregando e o que precisa? E quantas vezes a gente escutou se realmente ele está tendo condição de trabalho para entregar? Se a empresa está dando suporte. Então, a gente precisa ter essa certeza, porque se ficar condenando o trabalho o tempo inteiro, você vai ter um turnover altíssimo, você vai ter que investir altíssimo em demissão, você vai ter que investir altíssimo em contratação, em seleção e começar do zero, treinar, porque por mais que o cara tenha experiência fora, em alguma atividade, mas tem a cultura empresarial, você tem que treinar de novo. Então, qual é o custo de demitir e ter que admitir novamente? Guilherme, eu busco ter muito cuidado quando eu realmente desisto de alguém. Tem que ter, a gente tem que identificar se não foi falta de treinamento, se não foi falta de orientação da nossa parte. Quando a gente cessa tudo isso, não, da nossa parte nós fizemos tudo. E o colaborador não quer reagir. Aí, paciência, realmente tem que ser resolvido, né? Guilherme, não foi à toa que a gente te convidou para esse podcast, porque a São Carlos é uma empresa com um tamanho expressivo, né? É uma empresa relevante para o Nordeste. E vocês fazem um trabalho brilhante nessa questão da gestão de pessoas e que a maior parte dos empresários, ou não vou falar a maior parte, mas grande parte dos empresários acha que é insignificante. E diferente da maioria das empresas que tanto se queixa, tem empresa que você conversa e fala, não, eu não tenho problema de currículo, chega um monte de gente para trabalhar aqui, o problema é que as pessoas não param na minha empresa. E você está mostrando aqui que não tem a ver com o mercado, tem a ver com o preparo da minha empresa para atrair, desenvolver e manter dentro da minha cultura, né? Perfeitamente. Para que a gente consiga... Às vezes você pode estar perdendo talentos. Com certeza. Se você condena o trabalho de uma pessoa, condena a pessoa e não dá a oportunidade dela aprender com os erros, né? A ciência é tentativa e erro. Então, o objetivo é a gente ir lá trabalhando, tentando alternativas, tudo, e o que der certo, replica, o que não dá, foi maravilhoso, porque a gente aprendeu como não fazer, que é muito importante, é um baita de um aprendizado também, né? Quando a gente testa alguns caminhos e não, deu errado, pronto. Então a gente já sabe que esses caminhos aí não vai dar certo. Mas a gente evolui dessa forma. Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando, ter uma equipe que tem essa eficiência de estar perto, de estar escutando, de estar resolvendo esses conflitos, para que a gente consiga desenvolver. Parabéns. Realmente é uma empresa inspiradora. Você tem uma equipe forte trabalhando do seu lado aí. E equipe forte, ela é fruto de empresário forte, né? De gestor forte. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Guilherme, a gente já está se aproximando do final aqui do nosso podcast. Eu quero te fazer uma pergunta antes da gente finalizar, que é uma coisa que, assim, eu vi no Nordeste, eu já vim conversando com outros empresários e eu fiquei encantada, porque não é comum eu ver na nossa região e com outras empresas de outra região, é o quanto vocês se dedicam à análise de comportamento para colocar pessoas certas no cargo certo. Eu sei que você é um amante aí de mapeamento DISC
eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre até para outros empresários que estão aqui nos assistindo, da importância de você colocar as pessoas certas no lugar certo, até para você potencializar. A gente tem falado aqui que você potencializa a produtividade e também a felicidade, né? Porque esse profissional ele vai se sentir muito bem naquilo que está fazendo. Perfeito. Bom, o DISC ele é usado principalmente pelos bancos, sistema bancário há anos, no mínimo uns 40 anos aí. Eu escuto que o DISC é usado. E quando eu fiquei sabendo disso, há uns 20 anos atrás mais ou menos, eu busquei saber, me aprimorar o que é. Porque quando fala de gestão, é um assunto que eu gosto realmente, né? Administração, eu sou administrador de formação, amo minha Que profissão, bacana. meu ofício. E administração é sei lá, administrar recursos, processos e pessoas. Então, eu não posso administrar pessoas sem conseguir entendê-las. E o DISC ajuda muito a entender, de uma forma prática. É uma ferramenta que a gente tem o D de dominante, né? Que tem seu perfil, pelo que o nome já fala, né? Geralmente é aquela pessoa que se impõe mais, enfim, tem várias características de dominância, de liderança, geralmente tem uma facilidade maior de liderar. O I de influente, que são pessoas que se comunicam bem, de influência, que tem um poder persuasivo, tem um poder de realmente de convencer os outros das suas ideias, né? O estável, que é aquela pessoa geralmente mais equilibrada, aquela pessoa mais ponderada, e o conforme também, que são pessoas técnicas, pessoas que também se aprofundam. Então, assim, quando eu descobri essa ferramenta, a gente começou a implementar aqui na empresa e eu vi que o nosso escritório tinha muita gente em lugares errados, em cargos errados, porque o perfil cerebral era um e o perfil cerebral que o cargo demandava era outro. Eu tinha uma pessoa dominante e influente no financeiro, certo? Essa pessoa, Vai dar ruim. financeiro é aquela... Você conhece o DISC, então você sabe. O financeiro é aquele processo mais metódico, repetitivo, não tem tanta inovação. Não tem o que ficar inovando em receber e pagar, não, né? Você pega Exatamente. aquele processo bem desenhado ali e se houver falhas, você adapta o processo e repete, é repetição. Então, o estável e o conforme é que gosta desse cenário, né, de repetição, sem muitas mudanças. Desculpa. E aí, essa pessoa, o que acontecia? Ela direto vinha querer me vender a forma dela trabalhar. E eu ficava perdendo tempo explicando para essa pessoa, não, olha, a gente não precisa mudar isso aqui e tal. Desculpa. Tranquilo. A gente não precisa mudar isso aqui, porque já está bem feito, o processo está rodando, não precisa ter muita inovação, e o tempo inteiro. Assim como também eu tinha no comercial uma pessoa estável e conforme. Aquela pessoa que é bem mais técnica, né? Bem mais introvertida. Então, no comercial a gente precisava de uma proatividade melhor. A pessoa tinha uma reatividade melhor. Era aquela pessoa que esperava as coisas virem. Quer dizer, comercial você não pode esperar a coisa acontecer. Diferente do financeiro. O financeiro, geralmente, você está esperando as notas fiscais entrarem para gerar contas a pagar ou a receber. E ali o trabalho vai surgindo e você vai, né, trabalhando. O comercial, não. O comercial, você tem que buscar trabalho. Você tem que forçar. Então, quando eu fiz esse mapeamento aqui da empresa, essa pessoa que estava no financeiro, eu a convidei para o comercial. Porque era um baita de um vendedor, era uma baita de uma comunicadora, persuasiva. E ela, na época que eu fiz essa devolutiva junto com a psicóloga, ela disse, não, eu discordo dessa ferramenta. Porque eu trabalhei em outras 3 empresas no financeiro, essa é a quarta, sempre me dei bem e não acho que esteja certo, que isso esteja certo. E aí eu expliquei para ela, então, você está na 4ª empresa já.
Se você tivesse tão bem adaptada, por que você saiu? Né? E aí ela perguntou, certo, se eu não quiser ir, aí eu disse, não tem problema. Nesse cargo eu vou precisar fazer outras tentativas com outras pessoas. Aí é uma opção sua. E ela tomou a decisão de sair. Não foi eu que tirei, porque eu não queria perdê-la. Eu a queria, mas em outro No lugar. lugar certo. No lugar correto, onde ela iria desempenhar, ela ia poder usar o processo criativo dela, ela ia poder usar o raciocínio lógico que ela tinha de inovação, de convencimento. No cliente, ela ia entrar no oceano que ela ia navegar lindamente lá. Enfim, aí o que aconteceu? Ela saiu da empresa. 2 anos depois, ela me liga. Guilherme, você pode me mandar aquela ferramenta, aquela devolutiva que vocês fizeram comigo, tal, porque hoje eu estou no Boticário, na área de vendas, e estou maravilhada. E estou muito satisfeito. Eu disse, está vendo? Inclusive, ela sou charável, era Carla. A Carla também. Era E aí, Carla. Eu falei, tá vendo, Carla, como assim? Era com humildade que a gente estava te dando aquela devolutiva, com uma ferramenta científica, né, com uma metodologia que é usada há anos, no qual a São Carlos que criou, né, mas que você, veja como você está bem mais feliz do que está dentro de 4 paredes, fazendo um trabalho repetitivo que não tinha a ver com o seu perfil. Né? Então, ela estava aqui com um carro, tipo carro com freio de mão puxado. Trabalhava, andava, mas andava forçado. Isso é que acontece quando o perfil cerebral não está alinhado com o perfil da vaga, entendeu? Então, esse case é muito interessante. Eu sempre comento que é uma experiência muito válida que aconteceu aqui. e eu acho interessante essas histórias como a que você está contando, porque justamente como o nosso tema é escassez de mão de obra qualificada, muitas vezes não é que você não tem o profissional qualificado, ele não está qualificado para o cargo onde você contratou. E quando você coloca no lugar certo, automaticamente você potencializa o trabalho dele, potencializa os resultados da sua empresa, né? Perfeitamente. É isso aí. Guilherme, estamos chegando no final. Queria poder conversar mais com você, que façamos mais podcasts juntos. Quero que você deixe aqui uma mensagem para o empresário que estiver aqui te assistindo. Diz para ele aí o que ele precisa ouvir do Guilherme hoje. Então, com relação à gestão de pessoas, eu, como administrador, sempre busco escutar quem está onde eu quero chegar, ou pelo menos onde eu quero chegar perto, né? Então, eu gosto de escutar muitos os empresários que tiveram resultados favoráveis ao longo do tempo, que se validaram ao longo do tempo. E uma vez perguntaram para o Jorge Paulo Lema qual era o negócio dele. Aí umas pessoas diziam que era vender bebida, outros diziam que era vender hambúrguer, outros diziam que era vender ketchup, por aí vai. Ele disse, olha, o meu negócio é gente. Eu junto pessoas boas, que essas pessoas boas juntam mais pessoas boas e a gente vai evoluindo. E o meu pai, ele teve uma época que teve algumas dúvidas. Meu pai, Carlos Brito, que é o meu maior professor, certo? É um cara que tem uma história de vida fantástica, que saiu do negativo, porque tem gente que sai do zero, tem gente que parte de uma condição melhor, ele saiu do negativo. E fundou essa empresa junto com o meu tio, o irmão dele, Alexandre. Hoje não, desde a década de 90 eles se separaram, que era muito cacique para pouco índio, sabe, cara? Aí eles resolveram separar. O meu tio criou a Magno Móveis e ele criou a Móveis São Carlos. Na época, minha mãe também estava presente, participou. Então, ele teve um momento assim que, Guilherme, será que vale tanta pena, tanta responsabilidade? A gente com esse monte de gente, né? Porque a CLT nos obriga a ter uma responsabilidade enorme. Quando o colaborador pisa, coloca o pé fora de casa, até ele colocar novamente, nós somos responsáveis. Até pelo trajeto de casa para o trabalho, a gente é responsável. Então, é realmente assim, um compromisso muito desafiador. E ele chegou para mim e falou, Guilherme, será que não é melhor a gente buscar outro negócio, tal, que envolva menos pessoas? Eu falei, Carlos Brito,
a gente precisa se acostumar aqui, porque por acaso a gente fabrica móveis. O nosso negócio é gente, né? Então eu tive essa inspiração diante do ensinamento do Jorge Paulo. O negócio do empresário é gente, Exatamente. É fazer entendeu? com que as Por pessoas se acaso nós sintam fabricamos móveis, a incentivadas. gente tem que gerenciar pessoas. Esse é o segredo do negócio. Parabéns por essa visão. É fazer realmente que as pessoas se sintam incentivadas em trabalhar e fazer junto com você, né? Parabéns mesmo por essa visão. Que outros empresários que estejam aqui assistindo esse podcast possam se inspirar com a sua história, a história do Carlos Brito, e fazer a diferença aí na indústria moveleira. Guilherme, gratidão mesmo pelo seu tempo, tá? Foi precioso esse Ó, podcast aqui. maravilha. Muito Muito obrigado, Carla, mais obrigada. uma vez pelo convite, Davidson. Toda a equipe aí da Otávio, da Universidade Moveleira, turma Gratidão. muito boa. Otávio está aqui do lado. Parabéns pela equipe que vocês têm aí. Já os conheço, trabalhou com a gente no Conemov, né? Entregou É muito isso resultado aí. lá e foi fantástico. E é isso, estou à disposição para aprender também com vocês e vamos em frente, vamos para as Hoje próximas. foi uma aula, gratidão mesmo, tá? Obrigado. E para você que está aqui nos assistindo, curta, comente, compartilhe com aquele empresário que você sabe que vai se sentir impactado com os resultados aí que o Guilherme trouxe hoje para a gente. Até a próxima!